Sejam muito bem-vindos ao nosso Pod Tétano, um programa onde a gente vai te apresentar e desvendar os mistérios sobre a doença tétano. Estou hoje aqui com os apresentadores Raniel e Eliel. Boa tarde, meninos. Boa tarde. Eles vão estar fazendo perguntas excepcionais e incríveis às nossas convidadas. Já já vocês vão conhecê-las. E eu queria perguntar para vocês, meninos, o que vocês acham da importância, porque hoje a gente está tendo a oportunidade de tratar sobre essa doença aqui. O que vocês acham? Raniel, você primeiro. Então, eu acredito que seja muito importante falar sobre isso. É uma doença muito pouco conhecida pelas pessoas e traremos especialistas falando sobre isso, desmistificando sobre essa doença, sobre um senso comum pela qual a gente tem, que o tétano só é contraído por meio de ferro enferrujado. E não é só esta forma que é contraído o tétano. E estaremos desmistificando isso. Entendi. E você, Eliel, o que você acha da importância de falar sobre essa doença? Eu acho importante que hoje um tétano pouco falado, sendo que é um tipo de doença que afeta várias pessoas. E as pessoas não sabem como se cuidar, qual é o tipo de tratamento. E hoje a gente vai desvendar esse mistério e a gente vai ter dois especialistas para poder falar mais desse assunto, abordar algumas coisas que talvez a gente não conheça e passar a informação para o nosso telespectador. Passar a informação correta, né? Porque que hoje a gente vê muito disso, o fake news, né? Verdade. Muita gente recebe informação de tratamento de doença com chá, sendo que precisa ir ao médico. Então é interessante a gente tratar sobre isso. Então, depois da vinheta, vocês vão conhecer as nossas especialistas que estarão aqui sendo entrevistadas sobre o Raniel e o Eliel. Roda a vinheta. Estamos com a especialista Luísa Savino, doutora infectologista. Luísa, vamos entender melhor e nos explica como o tétano afeta as pessoas. Então, boa tarde, Eliel, Daniel. Boa tarde. Um enorme prazer estar aqui com vocês, né, nesse dia de hoje. Então, o tétano ele seria uma doença, uma infecção bacteriana causada por uma bactéria. A bactéria, até você perguntou lá atrás como é que se falava, né? Sim. O nome é Clostridium tétano. E ela está presente em vários locais, né? Em vários ambientes diferentes. Pode ser encontrado tanto em objetos enferrujados, oxidados, quanto em solos, vegetação, fezes, água contaminada. Como você realmente contrai o tétano? O tétano você contrai ele quando você tem um contato com a bactéria através de um ferimento. Então, se você tem um ferimento, você entra em contato com a bactéria, logo a bactéria vai entrar através do ferimento. Porque essa bactéria ela gosta bastante de se multiplicar em coisas com privação de oxigênio. Sim. Por isso principalmente, ela afeta em objetos oxidados. Nossa, muito interessante, Daniel. Eu pensava que era só em material enferrujado. Essa informação que você passou foi muito relevante. Sim. E fez a gente entender melhor o que é o tétano e como ele se propaga. Exatamente. Especialista Luísa, você poderia dizer quais sintomas devemos ficar atentos? Com certeza, os principais sintomas, porque o tétano ele tem uma característica própria. Por quê? Porque essa bactéria que causa o tétano, ela libera uma toxina chamada tétanoplasmina. E essa toxina, ela passa a ser uma neurotoxina, que afeta principalmente o sistema nervoso. Os principais sintomas, além dos normais, febre, dor de cabeça, são problemas musculares, espasmos, nutrismo, que é a dificuldade de abrir e fechar a boca, por causa da contração na mandíbula, tem a disfagia, que seria a dificuldade de engolir, além de alterações
respiratórias. O paciente com tétano geralmente tem umas complicações bem intensas na parte também respiratória. Pode causar uma pneumonia, pode até contrair alguns outros tipos de infecções através disso, né? Porque ele vai estar muito vulnerável no caso. Você poderia nos explicar o que deve ser feito em caso de suspeita de tétano após uma lesão? A pessoa, ela geralmente procura um médico quando ela é infectada através do ferimento por objetos cortantes. Sim. Mas, sim, procurar um médico imediatamente. Quando ela for afetada também, lavar o ferimento, mas quando sentir algum dos sintomas, aí procurar imediatamente, né? Porque também tem isso, a pessoa ela é infectada, aí acha que somente com a lavagem, com a higienização ali Sim. do ferimento, ela acha que vai ficar tudo certo. Então, geralmente tem um período que se chama período de incubação, é um dos primeiros estágios do tétano manifestando no corpo da pessoa. Geralmente nesse período de 5 a 10 dias, mais ou menos, que a pessoa não tem consciência que está infectada com essa doença, ela começa a ter um aumento numa tensão muscular geral. Então, rigidez no pescoço também, além da dificuldade que eu falei para vocês de engolir, ela tem muita contração muscular. Então, quando a pessoa tiver esse tipo de sintoma também, imediatamente médico. E também não adianta querer tomar o soro antitetânico já infectado. A pessoa ela vai pro hospital tomar antibiótico e imunoglobulina antitetânica, que tem que ser uma coisa mais forte. Porque no caso, a antitetânica ela já é forte. Por isso que tem que se tomar no período de 10 em 10 anos. Aposto até que vocês nem tomaram, né? Mas tudo bem. Vocês são profissionais da saúde, vocês têm que tomar. A antitetânica tem que estar em dia, tá, gente? Já está em dia. Ainda bem. Ainda mais assim, pacientes que trabalham na área da saúde, que entram em contato com Material perfurante, o né? material perfurante no geral, eles têm que estar com a antitetânica em dia, né? E se não estiver, vai entrar com antibióticos pesados e imunoglobulina antitetânica. E é isso que acontece. Agora que já compreendemos o que o tétano e como ele afeta o corpo, vamos explorar mais um pouco as razões por trás dos números elevados e os casos de alta mortalidade em comparação aos países desenvolvidos. Você poderia me explicar quais os fatores que contribuem para essa situação? Então, existem inúmeros fatores que contribuem para essa situação, né? O principal deles é a falta de informação. A falta de informação acerca da imunização. Quando as pessoas elas não são vacinadas contra o tétano e quando elas também não mantêm, né, a dose de reforço, o risco com certeza aumenta significativamente. Por isso que, em relação a outros países, o nosso país é o que é o mais alto. Por mais que não seja tão altas assim as taxas, elas são bem mais altas do que Nos outros nos países. outros países, né? E também a falta de higiene, né? No caso, saneamento, eles alteram bastante. É um dos fatores também que afeta o próprio corpo também, né? Em si. Então, infectologista Luísa, você poderia dizer como está relacionado os desastres naturais com a ocorrência de tétano? Os desastres naturais são bem preocupantes, né? No caso, uma das preocupações maiores são no período das enchentes. Período das enchentes, o que está acontecendo aí com essas inundações, principalmente no Rio Grande do Sul que está acontecendo. Temos que também ver o risco, né? Porque as pessoas estão entrando muito em contato com água contaminada e Esgoto, né? estão entrando em contato com muitas
com água poluída, Sim. esgoto, não sabe onde está pisando, não se sabe onde, no que está encostando, se está com alguma infecção. Claro que é um risco, mas é um dos desastres naturais que podemos dar de exemplo que está acontecendo com as pessoas. E também vale lembrar que essa situação, muitas das vezes, impede das pessoas que têm feridas abertas, que se machucaram, que têm lesões, irem a uma unidade básica de saúde e verificar se corre o risco e formas de tratar isso, se por um acaso contrair o tétano. Sim. Há um alto risco até também porque os próprios funcionários de saúde, nesse caso, eles estão Exposto. expostos à situação, né? Expostos à situação e trabalhando, né, em cima. Então, não tem como. Quando acontece algum tipo de desastre natural, não só uma pessoa desinformada, não só uma pessoa... tem tantos cidadãos comuns quanto os próprios funcionários de saúde lidando com essa possibilidade da infecção. Como o Raniel falou, né, sobre as enchentes, surgiu uma dúvida. São pessoas que estão tendo contato com água contaminada, né, com esgoto, diferentes tipos de materiais perfurantes que devem estar boiando na água, que devem estar em algum local e essas pessoas estão tendo um contato. A pessoa que está infectada com o tétano, ela pode passar para outra pessoa? Essa é Sim ou uma não? curiosidade que muita gente tem. Sim ou não? Não, Por quê? não, Que isso? Eu pensei que... não tem como. Ele não é uma doença contagiosa, Sim. sabe? A Entendeu? pessoa que está infectada, ela não passa para outra pessoa, né? Não, ela não passa. Ela- Não há esse risco de passar para outra pessoa. O tétano, ele é uma contaminação direta, Sim, entendeu? Porque se fosse uma pessoa passar para outra, seria uma contaminação indireta, mas não, é direta da bactéria pro corpo da pessoa. sim. Foi muito interessante tirar essas dúvidas com você, né, Daniel? Né? A gente agradece o momento que você se disponibilizou para poder estar aqui conosco, participando Feliz de desse estar com vocês podcast. também. E a gente quer te agradecer. Volte mais vezes, tá? Muito Muito obrigado. obrigada, gente. Então, gente, voltamos com a especialista Lívia e eu gostaria de perguntar quais são os principais fatores de risco, especialmente focado nos trabalhadores civis? Boa tarde, obrigada por me convidar. Então, os principais fatores de risco são os pregos, feridas perfurantes, como aquelas causadas pelos pregos, cortes profundos, queimaduras, qualquer tipo de lesão que expõe o tecido profundo do corpo. Para trabalhadores na construção civil, frequentemente lidam com ferramentas, materiais que podem causar feridas. O risco é consideravelmente alto se não forem tomadas medidas devidas. Boa tarde, doutora Lívia. Seja muito bem-vinda. Quais seriam as regiões mais afetadas e quais grupos sociais mais prejudicados no Brasil? Então, teve um estudo pelo governo federal que entre 2012 e 2026, os dados de tétano acidental no Brasil mostram uma distribuição geográfica variada, mas os índices com maior incidência no Nordeste, de 31% dos casos, e no Sudeste, de 22%. Sim. O grupo mais afetado é composto por pessoas da faixa etária de 30 a 79 anos, que são o grupo especialmente de aposentados, pensionistas, trabalhadores rurais, construção civil, donos de casa. Houve um número significativo dos casos com uma taxa de mortalidade mais alta que países desenvolvidos, e o que destaca a gravidade da situação no Brasil. Isso realmente evidencia que necessitamos de conscientização e prevenção nessas regiões e grupos mais vulneráveis, né? E antes de concluir o nosso episódio, gostaríamos de perguntar, por quanto tempo a vacina do tétano é eficaz? Então, a vacina é duradoura, mas ela não é eterna. O calendário vacinal inclui uma dose a cada 10 anos. E
no caso após a última dose de reforço. A vacina é aplicada dupla adulta e que é fundamental todo mundo manter a vacinação em dia. Doutora Lívia, as suas respostas estão sendo muito esclarecedoras para a gente e para o nosso público. Doutora Lívia, quanto à gestante, existe alguma recomendação específica para que elas, em relação à vacina contra o tétano? Então, as gestantes precisam reforçar a vacinação contra o tétano a cada gravidez. A recomendação é que a vacinação seja feita em uma dose da vacinação de TPA, que protege contra a difteria, tétano e coqueluche. E essa dose deve ser aplicada a partir da 20ª semana de gestação até 45 dias após o parto. Isso é essencial para proteger tanto a mãe quanto o bebê. Entendi. Isso realmente é vital para garantir a saúde das mães dos recém-nascidos? Sim. Entendi. Muito obrigado, doutora Lívia, né? Foi muito esclarecedor as suas respostas. Tirou a nossa dúvida e a dúvida do público. Né, Raniel? Com certeza. Esperamos que essas informações ajudem as pessoas a saber mais sobre essa doença e como se proteger dela. Obrigada a vocês por me convidarem. E é isso. Volte mais vezes, tá? Fique à vontade, tá? O podcast tá aqui, a gente tá sempre falando sobre alguns tipos de doença. E quando você se sentir confortável, você estiver disponível, você pode vir participar do nosso podcast, tá? Com certeza esse podcast foi esclarecedor para a gente, como profissional da saúde que está aqui apresentando esse podcast para vocês, quanto para vocês, acredito eu, né, gente? Sim, eu com acho certeza. que o pessoal teve bastante resposta para aquilo que eles queriam saber. E assim, lembrando que a vacina, ela é importante, tá? O tétano, ele é uma doença que mata, né? A gente aprendeu isso aqui Sim. hoje, é uma doença que mata, sim. Então, é importante a informação também. Então, nós, como profissionais de saúde, devemos passar as informações básicas de saúde para o pessoal que está em casa, para a galera que for assistir esse podcast, para o pessoal da rua também, que a gente sabe que tem pessoas que não têm acesso à informação. Então, o nosso trabalho é informar, sim. Aquilo que é básico para a gente pode não ser básico para o outro. Então, o tétano é importante ser falado. E vacinem-se, gente. A vacina está aí. É gratuito. O nosso governo dá essa opção para a gente. Então, vá a um posto mais próximo da sua casa e faça o seu quadro de vacinas corretamente, né? É isso, pessoal. Isso. Queremos encerrar aqui o nosso Pod Tétano. Agradecemos a participação de vocês, a sua visualização. Curte, comenta e compartilha. Eu sou Rebeca Malheiro e encerro aqui o nosso Pod Tétano. Até mais. Beijo.